Olá, nono ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos estudar como resolver uma equação na forma ax² mais c igual a zero. Esse conteúdo está lá na página 134. Bom, na aula anterior, nós começamos a ver como e a estudar como nós vamos resolver uma equação do segundo grau. Eu expliquei para vocês que a equação do segundo grau é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. Bom, nós dizemos então que essa equação é uma equação completa, né? Ela tem todos os seus coeficientes. Por exemplo, 2x² mais 3x mais 5 igual a zero. Bom, agora, isso é uma equação completa, ela tem todos os termos. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com vocês quando essa equação ela não é completa. Então, quando ela não é completa, ela é chamada de incompleta. Então, nós temos aqui o termo que é elevado ao quadrado mais o termo independente. Então, vamos lá para um exemplo. Então, eu pergunto para vocês o seguinte. Bom, qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 144? Vocês podem pensar assim, professora, é o 12, né? A professora sempre fala lá na aula, né? O número que elevado ao quadrado é 144, aqui daria 144, seria o 12. Eu poderia falar para vocês que vocês estão meio certos, né? Existe um outro número que elevado ao quadrado também resulta em 144. Que é o caso do menos 12. Eu venho explicando desde o 8º ano para vocês que quando eu tenho uma raiz quadrada, por exemplo assim, x² é igual a 144. Então, eu vou passar para o outro lado da raiz, né? Eu tenho uma potência, a operação inversa dessa potência seria o radical, a radiciação. Então, aqui eu vou passar uma raiz quadrada de 144. Ou seja, a raiz quadrada de 144 é mais ou menos 12. Por quê, professora? Porque se eu elevar 12 positivo ao quadrado, se eu elevar o 12 positivo ao quadrado, ficaria 144. E se eu elevar menos 12 ao quadrado, o meu menos com menos, lembra da base negativa, isso tudo dentro do parêntese, né? Base negativa expoente par, resultado também será 144. Então, a solução para raiz quadrada de 144, a solução é menos 12 e 12. E é sobre esse assunto que nós vamos estudar nessa aula. Lá na página 134, tem lá um exemplo no livro de vocês que fala o seguinte. Exemplo 1. Exemplo 1, lá na página 134. Então, nós temos lá, encontrar o conjunto solução da equação x² menos 100 igual a zero. E no conjunto dos números reais, né? Esse R significa reais. Então, eu tenho que encontrar uma solução e esse resultado tem que estar dentro dos números reais, né? Números reais são todos os números. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós devemos fazer, então, nesse caso, eu tenho uma equação onde eu tenho uma incógnita que está aqui elevada ao quadrado, eu tenho o meu menos 100 e eu tenho uma igualdade aqui igual a zero. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês que nós temos que observar, nós temos que tentar isolar a incógnita. A incógnita é x². Então, nós temos que tentar isolar esse x². Como? Nós vamos, então, pegar tudo que está junto aqui, né, acompanhando, e vamos tentar jogar para o outro membro. Então, nós vamos fazer assim, x² igual. Esse 100, ele está negativo, né, aqui desse lado. Então, nós vamos passar ele para o outro lado da igualdade, positivo. E agora, professora? Bom, agora eu preciso isolar o meu x, mas ele tem uma potência. Então, a operação inversa à potenciação seria radiciação. Então, eu vou passar esse ao quadrado em forma de raiz. E quando eu passo ele em forma de raiz, eu sei que para ter uma raiz quadrada tem um mais ou menos aqui, porque
um número positivo elevado ao quadrado e também esse número negativo que eu acabei de explicar. É por isso do mais ou menos, tá, nono ano? Então, raiz quadrada de 100. Então, eu sei que a raiz quadrada de 100 é que número? Que número que eu multiplico por ele mesmo, que o resultado é 100? É o 10, né? É o meu 10. Então, mais ou menos 10. Mesma situação do exemplo anterior. 10 positivos elevado ao quadrado, 100. 10 negativos elevado ao quadrado, também 100. Então, a solução para essa equação, no caso, é menos 10 e mais 10. Ok? Nós temos, então, duas soluções, duas raízes, né? Nós falamos de raízes. Raízes é o resultado, né? É o que nós conseguimos colocar aqui na minha equação, que eu consigo balancear essa equação. Vamos lá para a página 135, exercício 2. Olha só, na página 135, exercício 2, nós temos lá, vou fazer algumas com vocês. Encontrar o conjunto solução da equação 4x ao quadrado menos 25 igual a 0. Olha que interessante. Então, nós temos que, primeiro, o que eu faço primeiro, professora? Primeiro eu vou isolar o meu x ao quadrado, o meu 4x ao quadrado. O meu 25, ele é o meu termo independente, eu vou colocar ele aqui do outro lado da igualdade. Ele está negativo de um lado, ele vai lá para o outro positivo. Então, vai ficar 4x ao quadrado igual a 25. E agora, professora, qual é o próximo passo? Já posso passar a minha raiz? Ainda não. Ó, nós temos um 4 acompanhando, né? Eu só vou passar o meu expoente na forma de radical na hora que o meu x estiver sozinho, tá? Então, o 4 ele está multiplicando. Operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, eu vou passar lá para o outro lado da igualdade, ele dividido. Ainda não acabou. Nós temos ainda o expoente aqui, olha, que ele vai lá para o outro lado da igualdade, raiz. Então, aqui mais ou menos raiz quadrada de 25 quartos. Professora, agora chegou numa fração. Como que eu faço para resolver essa raiz quadrada de uma fração? Bom, raiz quadrada de uma fração eu vou tentar, então, resolver. No caso, o 25 e o 4, eles têm raízes exatas, né? Qual é a raiz quadrada de 25? É 5, né? Então, aqui é 5. E a raiz quadrada de 4? É 2, né? Então, aqui nós sabemos que... Então, eu extraí aqui a raiz quadrada de 25 quartos, que é 5 meios, mais ou menos, né? Porque tanto se eu elevar 5 meios ao quadrado positivo, eu vou ter 25 quartos. Se eu pegar 5 meios negativos e elevar ao quadrado, eu também terei 25 quartos. Certo? Então, a solução, nesse caso, é menos 5 meios e... Então, 5 meios positivos e 5 meios negativos. Então, vamos lá para mais um exemplo. Nós temos lá... Raiz x ao quadrado aqui... x ao quadrado mais 36 igual a 0. Então, pelo mesmo processo, nós temos então que passar esse 36 para esse lado da igualdade. X ao quadrado é igual a menos 36. Veja bem, nono ano, ele está positivo, ele vai para lá negativo. Agora eu pergunto a vocês, nono ano, que número que eu elevo ao quadrado que vai resultar em menos 36. Vocês podem pensar assim, professor, o 6. Mas se eu colocar 6 positivo ao quadrado, vai dar 36 positivo, certo? E se eu colocar menos 6 ao quadrado, também será 36 positivo, porque nós fazemos o base negativa e expoente par. Então, aqui, olha, 6 ao quadrado dá 36. E menos 6 ao quadrado também dá 36, né? Então, resultado positivo. E aí, professora, o que nós vamos fazer? Bom, então, quando eu tenho uma raiz quadrada, vamos deixar bem claro isso, quando eu tenho uma raiz quadrada de um número que é negativo, eu não vou ter um resultado, ela não vai possuir uma solução dentro do conjunto dos números reais. Então, a solução aqui vai ser
vazia, né? O resultado vai ser vazio. Eu não consigo encontrar um resultado numérico, né? Um resultado dentro do conjunto dos números reais. Combinado? Então vamos lá para o exercício número 8. Exercício número 8, nós temos alguns exemplos ali de como nós vamos resolver essa equação do tipo ax² mais c igual a zero. Olha lá, o exercício número 8. Então, x² menos 16 igual a zero. Então, primeira coisa, vamos tentar isolar o meu x². Então, vamos colocar lá x², o 16 é negativo, vai passar para o outro lado da igualdade positivo. E agora, faltou o meu expoente se transformar em radical. Raiz quadrada de 16, então aqui a minha solução é mais ou menos 4. Aí vocês escrevam lá, solução menos 4 e mais 4. Combinado? Agora vamos lá para a letra E. Vou fazer mais um exemplo com vocês desse conteúdo. Nós temos lá na letra E, 2x² menos 50 igual a zero. Então, primeira coisa, vamos pela ordem, né? Nós vamos tentar isolar o x². Então, primeiro nós vamos colocar o termo c para cá. Então, vai ficar 2x² igual a 50 positivo, porque ele era negativo. Então, a gente colocou lá do outro lado da igualdade, certo, nono ano? E olha só, agora eu vou passar o 2, olha, esse 2 ele está multiplicando o meu x². Então, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade dividindo. 50 dividido por 2. Quanto é 50 dividido por 2? 25, né? Então, x² é igual a 25. E agora? Agora eu vou passar o meu expoente na forma de raiz. Qual é a raiz quadrada de 25? Que número que eu multiplico por ele mesmo que consigo, então, 25? Porque o resultado é 25. No caso, seria o 5. A minha solução, nesse caso, é menos 5 e 5, certo? Então, vamos lá. E quando o exemplo é uma fração? Como que eu vou fazer? Vamos lá para a letra F. A letra F, então, nós temos uma fração. Quando chega na fração, às vezes, vocês pensam, nossa, professora, vai ser difícil, né? Não vou conseguir. Mas vejam bem, vai ser bem tranquilo esse exercício, né? Olha lá. Então, primeira coisa que nós devemos fazer, vamos então jogar aqui, colocar o menos 60 positivo aqui para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar aqui 4x² sobre 5 igual a 60. Bom, e agora? Eu posso fazer o seguinte, nessa minha igualdade aqui de duas frações, eu posso fazer a multiplicação cruzada. Então, vai ficar assim, 4x² vezes 1, 4x². 5 vezes 60, 5 vezes 6, 30. Então, 300. Aí, eu vou passar o meu 4 dividindo, olha lá, 300 dividido por 4. E daí, quanto vai dar? 75? 75. E agora, por último, o que nós temos que fazer? Vamos, então, passar a raiz quadrada. Olha lá. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 75. Aí vocês me perguntam, bom, professora, mas 75 não é um quadrado perfeito. Bom, por isso que lá no capítulo 3 do nosso livro nós aprendemos a fazer a decomposição por fatores primos. Então, nós vamos fazer a decomposição do 75, né? Porque eu já falei para vocês várias vezes que essa não seria a minha resposta final. A resposta final seria uma forma simplificada dessa raiz quadrada de 75. Então, raiz quadrada, o 75 eu vou fatorar. E aí, quanto que vai dar? Vamos dividir por 3. 75 por 3, 25. 25 a gente vai dividir por 5. E aí, novamente, por 5. E agora, professora, como que eu faço, então, com esses números? Eu sei que é raiz quadrada, índice 2. Eu vou juntar de 2 em 2. Então, eu vou aqui substituir, tá, gente? Olha lá.
Eu vou escrever a raiz de 75, porque o que é a raiz de 75? A raiz quadrada de 75, o 75 é 3 que multiplica 5 que multiplica 5. Ou seja, é 3 que multiplica 5 ao quadrado, né? 5 vezes 5. Vou simplificar o índice com o expoente e vou, então, tirar esse 5 da minha raiz, certo? Então, vai ficar mais ou menos 5 raiz quadrada de 3. Então, a solução para essa equação com fração vai ser, vamos lá, menos 5 raiz de 3 e mais 5 raiz de 3. O mais não precisa ali aparecer, certo? Vamos lá para a página 136, o exercício 9. Esse exercício 9 tem um produto notável ali, né? E nós vamos, então, vou resolver uma com vocês, certo? Então, aqui está pedindo, no exercício 9, para escrever a equação na forma reduzida e aí depois resolver. O que seria essa forma reduzida? Se tiver algum parênteses, se tiver alguma coisa elevada ao quadrado ali, alguma coisa, eu vou ter que fazer todos os meus cálculos para depois eu descobrir a minha raiz. Então, a letra A é a seguinte: 2x mais 1 ao quadrado igual a 4x mais 9. Na aula anterior, eu falei para vocês que essa forma aqui eu posso fazer pelo método mais direto, né? Não preciso ficar fazendo a distributiva, porque vocês já estão no 9º ano, vão para o ensino médio, né? Então, o que eu falei na última aula? Vamos lembrar. Eu vou pegar o meu primeiro termo e elevar ao quadrado. 2x elevado ao quadrado. Então, eu vou escrever aqui do ladinho, olha. 2x elevado ao quadrado seria 4x ao quadrado. Então, beleza, a primeira parte já resolvi, 4x ao quadrado. A segunda parte é eu pegar esse 2 e vir multiplicando esses termos que estão aqui. Então, 2 que multiplica 2x. Então, aqui, 2, que é esse 2 aqui, que multiplica 2x, que multiplica mais 1. Então, 2 vezes 2, 4, 4x. 4x vezes 1, 4x. Então, 4x. Então, veja como é mais tranquilo, como é mais simples, né? Fazer por esse método. E aqui, o último termo ao quadrado. É o 1 ao quadrado, que seria 1. Então, mais 1. Igual a 4x mais 9. Bom, vamos lembrar lá do início, nós temos que deixar aqui, então, vamos deixar aqui desse lado da igualdade os valores com x e do outro lado da igualdade os valores que tem o termo independente, que são os valores que não tem x, né? Então, vamos trazer para cá. Então, vamos fazer assim, 4x ao quadrado mais 4x. Vou pegar esse 4 que está positivo e vou passar para esse lado negativo. E o 9, olha, já está ali, e o 1 eu vou passar negativo. Olha o que a professora fez. A professora, então, jogou os termos com incógnitas para esse lado e os termos sem incógnita para esse lado. Nesse caso, nós trocamos esses dois, né? Olha, o 4 foi negativo para cá e o 1 foi negativo para cá. Então, nós trocamos. Por quê, professora? Eu preciso tentar descobrir as minhas raízes, certo? Então, eu posso cancelar esses dois 4 que são iguais, né? Olha aqui. Eu tenho e devo, cancelo. Então, sobrou o quê? 4x ao quadrado igual a 9 menos 1, 8. Estou quase chegando no final do meu exercício. Olha, eu vou passar o meu 4 dividindo. 8 dividido por 4 é quanto? 8 dividido por 4, 2. E agora, restou finalizarmos. Então, vai ficar lá. X, que é igual mais ou menos raiz quadrada de 2. E esse é o resultado final, porque nós não temos, então, como fatorar a raiz de 2. Ela já é uma raiz, né, que nós já conhecemos, que é 1,4142, certo? Então, isso foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Revejam os vídeos, façam os exercícios e estudem principalmente, tá bom? Um abraço da professora Renata e até mais!